Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro de discussão de caso de uma paciente que cursou com AVC. Nossa discussão do protocolo do AVC no formato hands-on, com discussão do caso passo a passo, avaliação das imagens e elaboração do laudo. Vamos compartilhar a tela. Ok, sejam muito bem-vindos. Se vocês chegaram até aqui, vocês estão interessados em aprofundar os conhecimentos a respeito da Anjo-TC no protocolo do AVC. E nada melhor do que discutir um caso real, do jeito que nós vamos pegar no plantão de emergência, no formato hands-on. Vocês aí fazendo a avaliação das imagens e eu daqui. Então, hoje nós vamos apresentar esse caso clínico, o que foi que a paciente apresentou, quantos anos a paciente tinha. Nós vamos avaliar as imagens no protocolo do AVC, que consiste na tomografia do crânio com avaliação dos core aspects e também nas imagens de anjo-TC intra e extracraniano. Então, isso consiste no protocolo do AVC, tão importante, primordial para a definição de conduta no paciente com AVC, melhorando com isso o prognóstico desses pacientes. Vamos fazer a elaboração desse laudo no passo a passo, um laudo que tem que ser feito de uma forma assertiva e rápida, com o que de fato é realmente importante nesse contexto de urgência do AVC agudo. No final da aula, não saiam, que eu vou fazer um convite especial para vocês e vamos abrir para dúvidas. Então, qual a importância de dominar a anjo-TC no protocolo do AVC? O AVC é a segunda causa principal de morte e incapacidade no mundo. A cada 6 segundos, uma pessoa morre de AVC. Então, diagnosticar rapidamente e com precisão o AVC é essencial para mudar esse cenário. Esse estudo aqui, de 2021, ele mostrou que pacientes selecionados através da Anjo-TC, pacientes com quadro de AVC, que foram selecionados através da Anjo-TC, apresentaram uma maior taxa de reperfusão bem-sucedida, um melhor score funcional em 90 dias, ou seja, isso deu mais autonomia para os pacientes vítimas de AVC, uma menor mortalidade e menos indicação inadequada de tratamento. Então, esse estudo comparou um grupo que não fez anjo-TC, apenas tomo de crânio, e o grupo que fez também a anjo-TC intra e extracraniana. E qual foi a conclusão desse estudo? Que a anjo-TC aumenta a precisão na seleção dos pacientes candidatos à trombectomia mecânica, melhora significativamente os desfechos clínicos e deve ser considerada como um componente essencial de imagem no AVC isquêmico agudo. Então, a anjo-TC, ela muda o prognóstico de um paciente com AVC. A anjo-TC, ela é protagonista no quadro de urgência, de emergência do AVC. E nós, como radiologistas, nós como neurologistas, neurointervencionistas, que estamos na linha de frente, nós que trabalhamos com plantão de emergência, nós temos que dominar a anjo-TC no contexto do protocolo do AVC e assumirmos este protagonismo, porque é ela quem vai ditar o prognóstico. E é ela quem vai definir a conduta. Porque nesse contexto, eu quero identificar as lesões arteriais, sejam elas estenose críticas ou sejam oclusões. Então, é preciso que a gente identifique essas lesões no protocolo do AVC. É preciso também que a gente avalie o estado da circulação colateral
E através de um laudo assertivo, a gente vai determinar se o paciente é elegível ou não para as terapias agudas, a trombólise e ou a trombectomia mecânica. E o protocolo do AVC, incluindo a tomografia de crânio e a angiotomografia de crânio, é a única forma da gente definir o que vai ser feito com o paciente, porque este protocolo ele vai definir a etiologia do evento neurológico agudo, porque pode ser um AVC, mas pode ser um mímico, pode ser uma formação expansiva com um edema vasogênico extenso, pode ser uma dissecção que levou a AVC, pode não ser uma oclusão por trombo, pode ser uma vasculite, pode ser uma trombose venosa encefálica. Então, a imagem vai nos ajudar em relação a isso. Meu nome é Adriana Matos, eu sou cofundadora do perfil Imagem Vascular, que busca ajudar as pessoas a terem mais profundidade, a terem mais segurança, a saberem exatamente o que procurar em uma angio-TC, em vários contextos de emergência. E nós já ajudamos mais de 3.000 alunos aqui na internet, não só os alunos nossos residentes do Hospital das Clínicas, mas também pessoas que não têm um acesso direto a nós, eu e Carla Porto, através aqui da internet. Vamos, então, avaliar as imagens desse caso. Essa daqui foi uma paciente de 87 anos, que cursou com sinais localizatórios. E eu vou compartilhar aqui o radiante para que a gente possa ver. Então, paciente de 87 anos que apresentou uma hemiparesia súbita à esquerda há cerca de 2 horas. O protocolo do AVC, pessoal, ele consta da tomografia do crânio sem contraste e também a angiotomografia do crânio e do pescoço. Então, a gente começa com a tomografia do crânio sem contraste, deixa eu ampliar aqui a imagem, e rapidamente a gente vai procurar se essa paciente tem, por exemplo, algum mímico de AVC. Então, se ela tem um edema vasogênico, que possa representar uma formação expansiva. Então, a gente vai subindo aqui para descartar a possibilidade de um sangramento, descartar uma hemorragia ou intraparenquimatose ou subaracnoide, descartar a possibilidade de uma hipodensidade marcada, que indique que a paciente já não está mais na janela, né? Então, a gente percebe aqui que essa paciente, como uma paciente idosa de 87 anos que ela tinha, ela tem sulcos alargados, ela já tem sinais de atrofia do parênquima. Essa região aqui é uma região bastante importante que a gente procura, nessa topografia, avaliar a artéria cerebral média, que eu estou mostrando para vocês aqui, à direita, que no caso a paciente ela tem sinais e sintomas do lado esquerdo, significa que o processo ele envolve o território arterial direito. E aí a gente não identifica o sinal da artéria cerebral média, que é o sinal de AVC mais precoce. Percebam que a tomografia aqui ela não mostra nenhum sinal de hipodensidade tênue, que são sinais que a gente vê no AVC precoce, sinais de perda da diferenciação entre a substância branca e cinzenta, sinais de apagamento de sulcos. A gente vê aqui a cisterna silviana bem evidente, bilateralmente, simétrica. A gente percebe que existe uma hipodensidade bem marcada aqui, também uma hipodensidade da substância branca periventricular, vocês estão vendo?
Mas isso aqui são sinais de AVCs e de eventos isquêmicos, de microangiopatia, sinais crônicos. E neste momento, no contexto do protocolo AVC, nós estamos procurando sinais de AVC hiperagudos. Então, sinais precoces de AVC. A gente está procurando a causa desse ictus que ela teve há 2 horas, a causa dessa hemiparesia esquerda há 2 horas. Não estamos procurando achados antigos. Então, nesse momento, essa tomo do crânio, ela visa descartar sangramento, não tem sangramento, descartar um edema vasogênico, não tem edema vasogênico, procurar sinais precoces de AVC. Nós não vimos o sinal da artéria hiperdensa, nós não vimos apagamento assimétrico de sulcos ou de cisternas, não vimos perda da substância, da interface entre a substância branca e a substância cinzenta. É importante falar que o Score Aspects ele visa padronizar essa avaliação da tomografia de crânio sem contraste no AVC agudo. E ele é um score que vai de 1 a 10. 10 é o máximo. Ele avalia 10 regiões anatômicas aqui no nível gangliônico e também no nível supragangliônico, avaliando áreas de hipodensidade cortical e nos gânglios da base. E cada um desses 10 níveis, ele subtrai um ponto no Score Aspects, que tem o valor máximo de 10. Então, o ideal é que esse score fique de 7 para cima. Quanto mais baixo o score, por exemplo, o score menor do que 6, já indica um prognóstico mais reservado. Indica que quanto mais baixo o score, talvez não valha a pena intervir neste paciente do ponto de vista de terapia aguda. Esse paciente não se beneficiará da terapia aguda. Então, esse score, ele visa justamente guiar nós, médicos, os neurointervencionistas e neurologistas para a elegibilidade ou não do paciente para a terapia aguda do AVC, dando também noção de prognóstico. Então, essa foi a primeira etapa do protocolo do AVC. Nós vamos para a segunda etapa, que é a avaliação da angiotomografia intra e extracraniana. Percebam, pessoal, que isso tudo muito rápido. Isso de forma rápida, porque tempo é cérebro. Então, aqui nós estamos avaliando as imagens axiais. Percebam que a avaliação da angio-TC intra e extracraniana, ela envolve desde a avaliação do arco aórtico até as artérias intracranianas. Então, o exame ele vai desde a região do arco da aorta, no tórax, até a varredura, até a calota craniana, que nós percebemos o arco aórtico com ateromatose calcificada. Vou dar uma dica aqui muito importante, prática para vocês. O exame, ele chega para a gente com a janela de parênquima. Então, ele chega com a janela mais fechada, assim. Para avaliar anjo, a gente tem que fazer uma janela de forma que o contraste intravascular ele seja muito bem diferenciado da calcificação parietal. Aqui nós vemos pequenas placas ateromatosas no arco aórtico e nas origens dos troncos supraórticos. Essas placas ateromatosas são diminutas, elas não têm, não são a causa do AVC. Então, aqui no protocolo do AVC, tempo é cérebro. Então, estamos procurando achados críticos. Primeiro, a gente faz essa varredura no plano axial de maneira rápida, procurando oclusões arteriais ou lesões estenosantes significativas, procurando placas ulceradas. E a gente faz essa varredura rápida nessa imagem no plano axial, que é um MPR fino. Percebemos que as bifurcações carotídeas estão pérvias, não tem placas ateromatosas ulceradas. Percebemos que tem diminutas calcificações parietais nas bifurcações carotídeas, que tem ateromatose discreta no arco e nas origens dos troncos supraórticos. Percebemos também uma tortuosidade de trajeto das artérias carótidas comuns e internas. Aqui nós já estamos na altura do sifão carotídeo,
Aqui é o sifão carotídeo direito e esquerdo, aqui é a artéria basilar, e nós vemos uma ateromatose discreta aqui nos sifões carotídeos. E aqui nós já vamos para a altura das artérias cerebrais médias. Gente, eu quero chamar a atenção aqui de uma coisa para vocês, que nunca, em hipótese alguma, a gente vai avaliar só as imagens axiais em MPR, porque esse caso, infelizmente, tinha uma alteração que eu vou mostrar para vocês, mas o médico plantonista não viu. E um erro que eu percebo, um erro comum, é que as pessoas só avaliam aqui o MPR fino no plano axial, não avaliam a reconstrução. Então, passa aqui, tem fluxo no sifão direito ou no sifão esquerdo. Está vendo aqui a artéria cerebral média direita, uns ramos distais aqui, e aqui a artéria cerebral média esquerda. Está vendo aqui as artérias cerebrais anteriores e acha que o exame está normal. E esse foi o grande erro. Então, a gente tem que fazer isso aqui, ó, pessoal. A gente tem que colocar a reconstrução multiplanar. Por que multiplanar? Porque eu tenho aqui o plano coronal, eu tenho aqui o plano sagital e eu tenho aqui o plano axial. E nesse momento eu vou fazer uma avaliação rápida e dinâmica, porque tempo é cérebro. Mas eu não vou me limitar à avaliação MPR. Eu vou colocar um MIP aqui, pessoal, porque este MIP, ele me dá justamente essa noção tridimensional. Observem aqui a imagem no plano coronal. Observem como existe uma tortuosidade de trajeto de ambas as artérias carótidas comuns. Mas elas estão pérvias, eu não vejo área de oclusão. Aqui eu posso avaliar o arco aórtico. E aí eu vejo que tem ateromatose discreta, eu vejo que esse arco não tem grandes angulações, eu vejo que as origens dos troncos supraórticos estão livres, com pequenas placas ateroscleróticas, mas sem estenose significativas. Eu vejo que não tem nenhuma variação anatômica aí na origem desses troncos supraórticos. E variações anatômicas são importantes se a gente vai para um tratamento intervencionista. Assim como é importante descrever essa tortuosidade de trajeto das artérias carótidas comuns. Mas nenhum achado crítico aqui. Eu olho as artérias carótidas internas e avalio também as vertebrais. Para avaliar as vertebrais, eu afino um pouquinho aqui a espessura do meu MIP para eu poder ver essas vertebrais aqui nesse território posterior. Então, eu vejo que as vertebrais têm calibres simétricos, eu vejo bem a origem aqui da artéria vertebral direita e fazendo determinadas angulações, eu vou ver também a origem da artéria vertebral esquerda, que está neste ponto aqui. Ok, dito isto, eu faço essas angulações para a gente poder avaliar também as bifurcações carotídeas. Bifurcações carotídeas que são tão importantes porque a bifurcação carotídea é fonte emboligênica, quando tem aí placas ateroscleróticas ulceradas. Então, a gente tem que avaliar essas bifurcações carotídeas. Aqui vocês estão vendo à direita, a procura de lesões de placas ateroscleróticas que determinem estenose significativa, estenose acentuada, de oclusão nesse território, saber se tem oclusão proximal, oclusão na origem da artéria carótida interna é um achado também muito importante. E aqui avaliamos, essa bifurcação está livre, não está aqui a causa do AVC dessa paciente. Venho aqui rapidamente, então, para a imagem no plano sagital. E aí avalio também, percebam que é uma avaliação bem rápida e bem dinâmica. Avalio essa imagem aqui no plano sagital e, inclusive, avalio aqui o sifão carotídeo. Aqui eu consigo ver o segmento cavernoso, o segmento clinoide, o segmento oftálmico e o segmento comunicante. Está livre aqui, vamos rapidamente olhar o lado esquerdo, então, eu venho aqui, posiciono a minha linha na topografia do território carotídeo esquerdo e aqui no plano sagital eu vou espessar um pouquinho mais o MIP para ter uma noção de como está o território carotídeo esquerdo. Então, percebam aqui, eu tenho uma tortuosidade de trajeto importante nessa carótida comum esquerda,
Eu refiro isso no meu laudo, então, mas a bifurcação carotídea esquerda está absolutamente livre, ou seja, aqui eu não tenho causa para esse evento isquêmico na bifurcação carotídea esquerda. Continuo com minha avaliação dinâmica, vou olhar o sifão carotídeo e o restante da carótida, então o que eu faço? Eu afino um pouquinho o MIP para poder ver esse sifão carotídeo e angulo essa minha linha azul, que está aqui no plano coronal, para ver o sifão. E aqui eu tenho uma visão mais panorâmica desse sifão carotídeo esquerdo em relação aos seus segmentos clinoide, desculpe, cavernoso, clinoide, oftálmico, e também o último segmento, que é o comunicante, aqui em cima. Agora, nós vamos ter uma noção do segmento intracraniano. Então, vimos que nós não temos alteração nas artérias vertebrais, agora, e nem nas artérias carótidas, arco aórtico também, até o momento, não encontramos a causa do AVC da paciente. O que eu faço para ter uma noção global, tridimensional, das artérias intracranianas? Eu vou aqui para essa imagem no plano sagital, eu posiciono essa linha amarela aqui em cima dos vasos da base e eu angulo essa parte anterior da linha amarela, mais no nível mais superior. Se eu me perder, gente, eu aperto aqui no botão de atualizar, ele volta tudo ao início para eu poder me localizar melhor. Isso é importante, a gente pode fazer isso de uma forma bem rápida. Então, posicionei aqui, eu coloco uma espessura aqui neste MIP para eu poder avaliar esses vasos de uma forma tridimensional aqui nesse plano axial. Ok, então aqui eu estou vendo artérias cerebrais anteriores, artéria cerebral média esquerda, artéria cerebral média direita, cerebral posterior esquerda, cerebral posterior direita. Ok, nenhuma oclusão extensa, mas essa paciente tem uma oclusão de curto segmento, uma oclusão bem discreta, e por isso não foi vista. Mas por que não foi vista? Porque não fizemos essa rotação aqui. Percebam que quando eu rodo com essa linha amarela aqui no plano sagital, ela roda aqui embaixo no plano axial, e aí eu tenho uma noção tridimensional. E agora eu vou mostrar para vocês o pulo do gato para vocês verem a lesão. Tá vendo? Aqui agora ficou fácil, porque eu não posso só olhar as imagens axiais. Aqui eu tenho certeza que vocês todos estão vendo a lesão. Não é isso? Aqui eu tenho um stop. Eu tenho um stop. E aqui eu tenho também falhas de enchimento. Então, eu tenho falhas de enchimento nos ramos, nos segmentos proximais dos ramos M2 da artéria cerebral média direita, e que está bem vista aqui nessa imagem. E, infelizmente, isso não foi visto na correria do plantão, onde tempo é cérebro e nós perdemos a janela para atuar nessa paciente. Então, essa é a área de stop. E nós vamos medir isso. Medir isso é importante, porque a extensão aqui está medido 5,2 milímetros, porque quando eu tenho um trombo mais extenso, um trombo maior do que 7 milímetros, por exemplo, eu já questiono se tem como fazer essa trombectomia. Também a localização exata, tá? Na origem do segmento M2 é importante. Você falar que tem o acometimento também do outro ramo do segmento M2. Então, tudo isso é importante. É estenose significativa, é estenose acentuada, é oclusão, e essa é a causa do AVC da paciente. Pronto, encontramos a causa do AVC, damos uma olhada global e rápida, porque tempo é cérebro, nos demais achados. Então, aqui no plano coronal, vejam, a gente consegue avaliar bem a circulação posterior. Então, a gente vê aqui o segmento intracraniano, o segmento V4 da artéria vertebral direita, da artéria vertebral esquerda, a artéria basilar, aqui a saída da artéria cerebelar antero-inferior. E aqui a saída da artéria cerebral superior e das cerebrais posteriores.
Ok, avaliamos rapidamente. Vamos ver como ficou o nosso laudo. Vou ver aqui o compartilhamento de tela e vamos lá. Modo apresentação. O que foi que a tomo de crânio nos mostrou? Aqui, como vocês estão vendo nessas imagens, eu vou acendendo as imagens e eu não vejo a hemorragia intraparenquimatosa nem subaracnoide, não vejo sinal da artéria cerebral média, hiperdensa, não vejo apagamento de sulcos, assimetria de sulcos, não vejo perda da diferenciação entre a substância branca e cinzenta. Eu vejo aqui sinais de hipodensidade da substância branca periventricular que estão relacionados a processo de microangiopatia, gliose antigos. Vejo também ampliação do sistema supraventricular, dos ventrículos, né? E vejo ampliação dos sulcos compatíveis com o processo de atrofia comum e esperado numa paciente de 87 anos. Aqui eu quero dar dica para vocês, esse site é bem interessante, Radiat Hands, ele traz justamente os locais que a gente vai procurar hipodensidade tênue no contexto do AVC hiperagudo, do AVC agudo, né? E aí, cada um desses locais, aqui a imagem do site, no nível gangliônico, que a gente mostra aqui a correspondência com as imagens da nossa paciente, então não tem aqui hipodensidade nos gânglios da base e nem nas regiões corticais. Então, esse site traz as 10 topografias que a gente vai avaliar. Aqui a imagem do site, a imagem de baixo e da direita, mostrando o nível supragangliônico, e aqui a correspondência da nossa paciente, mostrando que não tem hipodensidade cortical nesses 6 níveis aqui. Então, essa paciente, ela tinha um aspecto 10, então teria um bom prognóstico para tratamento. Aqui o nosso modelo de laudo estruturado, percebam que é um laudo direcionado para o protocolo do AVC, que deve ser avaliado rapidamente, porque tempo é cérebro. Então, a paciente tinha hemorragia intracraniana? Não. Não tinha hemorragia intracraniana. Tinha o sinal da artéria hiperdensa? Também não. Obliteração dos sulcos? Não. Tinha perda da diferenciação da substância branca e cinzenta? Não. Era um quadro bem recente, que não tinha ainda manifestação visível na tomografia de crânio. Lembrem, não esqueçam que a tomo de crânio sem contraste não descarta o evento isquêmico recente. Essa paciente tinha um AVC, ela tinha um trombo no segmento M2 da artéria cerebral média direita. E que bom que o aspect era 10. Então, essa paciente tinha indicação de tratamento. Aqui a gente vai avaliar as 10 topografias que devem ser avaliadas pelo Score Aspects, que avalia sinais de AVC isquêmico agudo nesse território da artéria cerebral média. Então, a gente avalia de M1 a M6, território de M1 a M6, e a gente teria que subtrair um ponto de cada hipodensidade em cada uma dessas topografias. A gente avalia também a ínsula, o caudado, cápsula interna e núcleo lentiforme. E a paciente tinha um aspecto 10. Ela não tinha nenhuma área de hipodensidade tênue. Como outros achados, que a gente pode falar assim, de forma muito global, a paciente tinha sinais de microangiopatia degenerativa e atrofia encefálica, mas não tem importância no contexto do AVC. Aqui, para a gente recordar as imagens que nós já avaliamos, então, eu tenho aqui a imagem no plano coronal em MIP com o osso e aqui com a subtração óssea. E como é que a gente faz a subtração óssea? A gente faz a aquisição de toda a hélice, que eu já falei para vocês, que envolve desde a topografia do arco aórtico, inclui o arco até o nível da calota craniana, para pegar a angiotensina intra e extracraniana.
E a gente subtrai a fase arterial da fase sem contraste e aí a gente remove os ossos. E aí facilita para a gente ter uma noção mais tridimensional, a gente vê essa discreta tortuosidade de trajeto das artérias carótidas internas, a gente vê essa tortuosidade de trajeto do segmento proximal das artérias carótidas comuns, que está mostrado aqui no detalhe nessa imagem da direita. É importante falar também que o protocolo do AVC prevê uma aquisição de uma hélice venosa, porque a gente vai avaliar também se a gente tiver, por exemplo, uma trombose de seio venoso encefálico. E essas imagens estão, no caso, vocês podem acessar essas imagens. Aqui o arco aórtico, que é importante a gente falar se tem tortuosidade de trajeto ou se tem variação anatômica, que poderia interferir no acesso para o tratamento intervencionista, para a trombectomia mecânica. Aqui, a visão do território carotídeo direito, mostrando que eu não tenho lesão na bifurcação carotídea, e aqui a demonstração do território carotídeo esquerdo. Em ambos, eu tenho tortuosidade de trajeto. Só que a tortuosidade de trajeto da direita, ela fica mais evidente na imagem no plano coronal. E a da esquerda fica evidente também nessa imagem no plano sagital. Aqui o local onde a gente encontrou a lesão, né, que é de fato o segmento intracraniano, mostrando esta área aqui, né? Essa área bem discreta aqui, que por ser discreta, precisa de uma avaliação mais cuidadosa. Precisa que a gente coloque o MIP e não avalie apenas as imagens axiais. Precisa que a gente faça uma reconstrução tridimensional, e que a gente avalie em múltiplos planos. Olha como ela já fica diferente aqui no plano coronal, quando a gente compara com o plano axial. E precisa que a gente rode a imagem de uma forma rápida, lá no plantão, e tem que ser rápido, porque tempo é cérebro. E como que a gente estrutura o nosso laudo? A gente coloca a técnica do exame, que o exame foi realizado em equipamentos de múltiplos detectores, com aquisição antes, durante e após a infusão do meio de contraste e as reconstruções multiplanares e tridimensionais. E como que a gente vai descrever essas alterações do laudo? Tem que ser um laudo direcionado e assertivo, rápido, tempo é cérebro. Então, a gente já vai para a alteração mais importante, que é o quê? O que levou ao AVC. Artéria cerebral média direita, pérvia, apresentando pequenas falhas de enchimento na origem dos ramos M2. A maior delas medindo 5,2 milímetros. É importante falar a extensão. Trombos muito extensos podem contraindicar determinado tipo de tratamento. É importante esta informação para a elegibilidade da terapia que a gente vai adotar com esse paciente. Só trombólise e trombectomia, entende? É muito importante. Sugerindo trombos recentes, artérias cerebrais anteriores, média esquerda e posteriores pérvias de curso habitual, sem evidência de áreas de estenose ou aneurismas. Então, basilar também pérvia, sem evidência de áreas de estenose ou dilatação focal. Vertebrais pervesimétricas, com calibre conservado e sem evidências de áreas focais de estenose significativa. Então, percebam, as artérias intracranianas, a gente encontrou de importante essas falhas de enchimento nos segmentos proximais, nas origens dos ramos M2. E a gente deu essa extensão do trombo de 5,2 milímetros. No segmento cervical, nós tínhamos as carótidas comuns pérvias, então oclusões são achados importantes, apresentando tortuosidade de trajeto nos segmentos proximais. Tortuosidade de trajeto também devem ser faladas, porque são importantes, sem evidências de área de estenose focal. Bifurcações carotídeas pérvias de configuração anatômica bilateralmente, exibindo mínimas calcificações heteromatosas sem determinar estenose focais. Então, o que seria importante aí? Uma estenose acentuada, uma estenose significativa, uma placa ulcerada, poderia ser fonte emboligênica, tá certo? Artérias carótidas internas pérvias, discretamente tortuosas, novamente, tortuosidade de trajeto é importante, exibindo calcificações parietais
sem estenose significativa, carótidas externas pérvias de aspecto anatômico, arco aórtico pérvio apresentando pequenas placas calcificadas, sem sinais de estenose ou aneurisma, tronco braquicefálico, segmentos visibilizados das artérias subclávias, pérvios de calibres preservados, exibindo discretas placas ateromatosas, sem sinais de estenose focal significativa. Mais importante, a pergunta que a angio-TC vai responder no contexto do AVC, a causa do AVC dessa paciente, pequenas falhas de enchimento, nas origens dos ramos M2 da artéria cerebral média direita, a maior delas medindo 5,2 milímetros de extensão, determinando estenose e oclusão focal. Estenose em um ramo, oclusão em outro, sugerindo trombos recentes. Essa foi a causa do AVC dessa paciente, que o protocolo do AVC pode avaliar de forma rápida e assertiva. É isso que nós precisamos saber para definir a conduta da paciente, para intervir na fase aguda e melhorar o prognóstico da paciente. Ateromatose discreta no arco aórtico, origem dos troncos pré-aórticos, bifurcações e sifões carotídeos. Isso aí já não é achado importante. Aqui, novamente, a causa do AVC dessa paciente são essas lesões no segmento M2. Lesões essas que, se o exame for passado apenas na imagem axial, nós não iremos ver. Lesões essas, se nós não fizermos reconstruções multiplanares, nós não iremos ver se não fizermos uma avaliação dinâmica, nós não iremos ver. Então, esse é um alerta que eu trago aqui para vocês. A importância da gente dominar esse protocolo do AVC, a importância da gente saber como fazer essa avaliação na prática, essa avaliação que não pode esperar, que tem que ser feita naquele momento para a gente mudar o prognóstico da paciente lá no plantão de emergência. E para você que quer ter mais segurança com anjo-TC no plantão de emergência, tem um convite para te fazer. Faça parte da nossa rendição de discussão prática de 20 casos reais de imagem vascular no plantão de emergência. Discussão essa que engloba casos de protocolo do AVC, porque no protocolo do AVC, o domínio técnico da angio-TC não é opcional, é essencial. Não, você não tem como falar, não sou especialista em angio-TC, você está lá na linha de frente, está lá no plantão, você tem que saber ler essa angio-TC de uma forma assertiva, de uma forma objetiva, rápida, informando o que é que realmente é importante no protocolo do AVC. Então, se você quer ter mais segurança com a angio-TC, que não é um bicho de sete cabeças, é um domínio possível, eu te apresento o nosso curso completo de imagem vascular no plantão de emergência, que é um curso voltado para trazer mais segurança para o colega radiologista que está lá na linha de frente no plantão de emergência, e ele traz, de fato, um conteúdo extenso e completo a respeito de angiotomografia, englobando desde anatomia e técnicas de reconstrução, que faz parte do módulo 1, até síndromes aórticas agudas, com várias discussões práticas no formato hands-on, módulo 2, aneurisma instável e roto, módulo 3, também com vários casos. Doença arterial periférica, a oclusão aortoilíaca, módulo 4, isquemia mesentérica aguda, módulo 5. Módulo 6, tromboembolismo venoso e trombose cerebral. Módulo 7, um módulo inteirinho dedicado ao protocolo do AVC, com a anatomia das artérias cervicais e cerebrais, também com os principais achados relacionados a AVC nas artérias cerebrais e intracranianas, não só a oclusão por tromboêmbolo, mas também dissecção, vasculite, outros achados, outros mímicos que podem simular AVC isquêmico, então AVC hemorrágico, por ruptura de aneurisma, como medir esse aneurisma,
com discussão de vários casos clínicos no formato hands-on, um módulo 8 só de hands-on, com vários casos clínicos de diversas patologias no plantão de emergência, vários casos clínicos de angio-TC. Como bônus, uma aula exclusiva de Score Aspects, falando da importância desse critério no contexto do AVC agudo, desse critério que ele vai direcionar justamente a conduta terapêutica, se vale a pena investir com um tratamento agudo nesse paciente. E, além disso, a nossa hands-on com o passo a passo de avaliação de 20 casos escolhidos a dedo no plantão de emergência. Essa hands-on que já tem 5 casos já gravados, disponibilizados, de doença arterial periférica, de etiologia aterosclerótica, de etiologia embólica, oclusão relacionada a aneurisma de Popliteia, de trombose venosa profunda nas veias abdominais, trombose tumoral, que se estende até o átrio, a trombose crônica, a trombose aguda, trombose de veias centrais torácicas relacionadas a pacientes renais crônicos, trombose relacionada a catéter. Na próxima terça-feira, dia 29, sessão ao vivo de casos desafiadores, com 3 casos de protocolo do AVC, um caso de aorta com endoprótese, que teve um vazamento e rompeu, e a gente precisa identificar esses achados críticos na urgência, e um caso de embolia para os membros inferiores. E no dia 6 de maio, trauma vascular. Então, as várias interfaces do trauma vascular. E tem mais. Se você entrar ainda nesse final de semana, você vai ter acesso ao grupo de WhatsApp dos alunos durante 2 meses, com acesso direto a mim e a Carla. No nosso dia a dia, você pode compartilhar lá os casos que você pegar no plantão e a gente vai avaliar os casos junto com você, para que você tenha mais segurança nesse caminhar, e isso proporciona um acompanhamento mais exclusivo, porque a gente quer que, de fato, você evolua e tenha mais segurança nesse caminhar e nessa avaliação da angiotomografia na urgência. Então, se você entrar na plataforma da Hotmart, nós vendemos esse nosso curso completo de imagem vascular no plantão de emergência, com mais de 40 aulas e 8 módulos, por R$ 3.497. É um curso realmente bastante extenso. A aula de Score Aspects, por R$ 197. O grupo de networking do WhatsApp, onde nós damos suporte total a qualquer dia. Nós avaliamos o caso junto com você, nós lhe auxiliamos em relação a como descrever, por que descrever de uma forma ou de outra, em relação às informações que têm realmente importância naquele contexto clínico. R$ 2.500 tem um curso completo, dominando o Doppler das carótidas vertebrais, com mais de 30 aulas, para aqueles que querem evoluir na ultrassonografia com Doppler colorido, tão importante, o exame mais realizado para avaliação das carótidas, para o acompanhamento dessa ateromatose da bifurcação carotídea. E a nossa Rendizum, que já tem 10 casos escolhidos a dedo, disponíveis para você acessar hoje, se você quiser, e tem 10 casos que serão discutidos no ao vivo. Se você for somar tudo isso, porque é um material bem extenso, é um treinamento completo que vai, de fato, lhe trazer segurança, vai, de fato, transformar a sua prática com a GTC, isso daria 12.188. Mas calma, para você que entrar ainda nesse final de semana, você não vai precisar pagar tudo isso. Nós vamos dar um desconto para esse pacote completo de R$ 8.691. Então, você vai pagar R$ 3.497. Olha, isso já representa um desconto de R$ 500 em cima do preço da nossa Rendizon, porque só a Rendizon estaria vendido por R$ 3.997. Só a Rendizon.
Então, você vai ter acesso a todo esse material, inclusive o curso completo de Doppler e o curso completo de imagem vascular no plantão de emergência, que você vai poder acessar por 12 meses. E por 12 meses você vai ter acesso ao suporte via plataforma da Hotmart, onde nós vamos estar lá para responder a dúvida de vocês. E também acesso ao grupo de WhatsApp por 2 meses, onde que é o local onde a gente vai ter uma convivência mais próxima. Então, se você entrar ainda nesse final de semana, você vai ter acesso aos laudos, a correção dos laudos individual dos 10 próximos casos, que nós vamos discutir na próxima terça-feira, dia 29 de abril, e também no dia 6 de maio, e a R$ 500 de desconto exclusivo, porque a Rendizon está sendo vendida por 3.997. Então, só esse final de semana, essa condição. Se isso te interessou, se você quer ter esse acompanhamento para evoluir, para ter mais segurança, na leitura das Anjo T6, que são tão importantes no contexto de emergência, né, que fazem parte desse dia a dia, o protocolo do AVC, a ruptura de aneurisma, um aneurisma instável não necessariamente precisa estar roto. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code. É importante falar que 7 dias de desconto incondicional, então, se você abriu a plataforma, se você começou a assistir às aulas e de repente você achar que, sei lá, talvez seja muito conteúdo, não é o seu momento, você não vai dar conta, enfim, o motivo que você tiver, você só precisa clicar em um botão e pedir um reembolso. Ninguém vai nem lhe perguntar o porquê. Seu direito, nos 7 primeiros dias, você pediu o reembolso sem nenhum tipo de questionamento. Então, são apenas 10 vagas com essa condição exclusiva, com a correção individual dos 10 próximos casos que nós vamos discutir no ao vivo na Rendizon. São apenas 10 vagas, com esse desconto de R$ 500. Então, a nossa Rendizon de 3.997 vai ficar por 3.497. Apenas 10 vagas. E a correção individual dos 10 próximos casos. Se te interessou, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code. Eu vou abrir agora para dúvidas. Então, pessoal, vocês podem colocar as dúvidas. Obrigada a vocês que ficaram aqui até esse momento. Eu espero que realmente essa aula tenha trazido, contribuído para mudar o olhar de vocês, pelo menos, para o próximo caso de AVCs que vocês pegarem no plantão, para que vocês fixem essas dicas e que vocês avaliem a angiotomografia, que é o método mais importante no contexto agudo do protocolo do AVC, que vocês vejam a tomografia de uma forma diferente. Vamos lá, pessoal. Excelente aula, muito obrigada. Muito obrigada, Antônio. Muito obrigada, Maria. Sim, uma dúvida aqui que apareceu no chat. É importante falar a respeito do arco aórtico, os tipos de arco? Sim, é importante falar a respeito dos tipos de arco se houver uma angulação acentuada do arco. Então, o arco tipo 3 é um arco bastante angulado. Isso pode interferir no tratamento intervencionista. Então, a gente tem que falar disso, assim como da presença de variações anatômicas e tortuosidades de trajeto, que também podem interferir no tratamento intervencionista. Mais alguma dúvida, pessoal? Sim, então, falando aqui no chat, a importância, né, do janelamento. De fato, essa avaliação no protocolo do AVC ela é bem dinâmica, então a gente tem que avaliar os vasos com uma janela que permita diferenciar o cálcio
do contraste intravascular. Já para avaliar o parênquima, para procura de hipodensidades, a gente tem que utilizar uma janela mais estreita. Então, essa avaliação dinâmica é importantíssima. Mais uma dúvida aqui no chat. Qual o método utilizado para avaliar estenoses em bifurcações carotídeas? Nós utilizamos o método NASCET. Então, a gente discute isso mais detalhadamente na hands-on, de como fazer essa avaliação de estenoses carotídeas pelo método NASCET. Não fizemos nesse caso, porque a paciente, de fato, não tinha estenose na bifurcação carotídea. O achado era de segmento M2 de cerebral média. Ok. O curso já está gravado, sim. A grande parte do curso já está gravado, todo o curso do Imagem Vascular no Plantão de Emergência, com 8 módulos e mais de 40 aulas. O curso de Dominando o Doppler das Carótidas Vertebrais, com mais de 30 aulas. A aula de Score Aspects também já está gravada. Nós temos 2 encontros da Hands-On com 10 casos de doença arterial periférica e de trombose já gravado, e teremos 2 encontros ao vivo na próxima terça-feira, com casos de AVC, casos de doença arterial periférica e casos de aorta, e o outro no dia 6 de maio. E a possibilidade do convívio diário através do grupo de WhatsApp. Ok, excelente aula. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Eu acho que eu vou encerrando por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora. Esperamos que tenhamos contribuído e a gente se vê lá no direct do Imagem Vascular para qualquer dúvida. Até lá.